Graças e paz, irmãos, amém? Que bom estarmos aqui. O nosso apóstolo hoje está em uma das nossas igrejas de Santa Maria, né? O pastor André, como a Lohane disse, já está voltando amanhã, né? E graças a Deus pelo seu cuidado sobre as nossas vidas, amém? Eu quero compartilhar com você hoje uma palavra que se encontra lá no livro de 1 Samuel, capítulo 8. As crianças podem subir. As crianças podem subir. Nós temos um horário, uma salinha, né? Um momento só para as crianças, uma palavra direcionada para elas, na linguagem delas. E isso é um grande privilégio na casa de Deus. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8. Nós vamos ler os versos de 4 a 7 e o verso 20. À medida que você encontrar, coloque-se de pé em reverência à palavra de Deus. Amém? 1 Samuel, capítulo 8, nós vamos ler os versos de 4 a 7 e o verso 20. Todos achamos? Amém? Diz assim a palavra: Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: Vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Verso 7. Disse o Senhor a Samuel: Atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Verso 20. Para que sejamos também como todas as nações, o nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Santo é o teu nome, papai. Nós adoramos a ti só, porque tu és o único Deus vivo e verdadeiro. Nesta noite nós nos colocamos na tua presença, pedindo graça e misericórdia, Senhor, no meditar, no abrir a tua palavra. Espírito de Deus, envolve-nos com a tua presença. Tira de nós agora, Senhor, todo o pensamento preconcebido. E abre, papai, o nosso entendimento, o nosso coração, para ouvirmos a tua voz nesta noite. Papai, no nome de Jesus, por graça e misericórdia, usa-me como boca, como voz profética do Senhor nesta noite. Que verdadeiramente aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração possa também, Senhor, chegar ao coração dos teus filhos, os de perto e os de longe nesta noite. Nós oramos agradecidos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. O título que eu dei a esta palavra, né? É quando ser quem sou não basta. Quando ser quem sou não basta. Obrigada, Bia. Nós precisamos ficar pensando, eu quero pensar com você nesta noite, o que você vê quando você pensa na sua própria vida. Quando você olha para os dias de hoje, para os dias passados, você acha que perdeu tempo, foi bom estar onde você está hoje, é onde você gostaria de estar? Ou há algo que você de repente faria diferente? Né? Fique com isso aí, né? E vamos então observar o nosso texto agora. O livro de Samuel nos mostra aqui, nesse texto que nós lemos, no verso 4,
uma comissão dos anciãos de Israel indo procurar Samuel. Esta comissão de anciãos, os anciãos eram aqueles que estavam ali na liderança, eram aqueles que aconselhavam, eram aqueles que davam uma diretriz, né? Que costumavam estar julgando o povo, estando sobre o povo, direcionando todo o tempo. Então, esse grupo se reúne numa comissão e eles então vão procurar Samuel. E eles apresentam a Samuel 2 problemas, 2 desculpas, né? 2 questões para então colocar aquilo que eles já haviam decidido. Quando nós olhamos para o texto, nós entendemos que aquelas pessoas, aquele grupo, aquela comissão, não foi a Samuel para pedir um conselho, não foi a Samuel para consultar o Senhor, para saber qual era a vontade do Senhor, ou para saber como deveriam proceder após a partida de Samuel. Eles foram lá com uma ideia já pré-concebida, com uma escolha pronta para apresentar ao profeta. Então eles chegam diante de Samuel e dizem: olha, 2 coisas. Você está velho, daqui a pouco você se vai, daqui a pouco você bate as botas. Os teus filhos não são flor que se cheire, eles não andam nos teus caminhos, não são pessoas confiáveis. Então isso é um problema. E aí eles dizem: nós então decidimos que queremos um rei. Queremos um rei que vá à nossa frente. Queremos um rei que governe sobre nós. Nós não queremos mais ser diferentes. Nós queremos ser iguais a todas as nações. Todos os povos ao nosso redor têm um rei que vai à frente deles, que levanta uma bandeira, que vai lá, que é visto por todo mundo. Nós não temos. Nós não queremos ser diferentes, nós queremos ser iguais. E aí eles chegam então com esta escolha já pronta. Eles não foram pedir um conselho. Eu não sei quantas vezes você já, de repente, já se aproximou de alguém, do seu pastor, às vezes do seu tio, do seu pai, do seu parente mais velho, de um amigo, conselheiro que você tem, e você foi buscar. A princípio você diz que quer um conselho, mas quando você chega, você já vem com a ideia pronta, e você já tem a solução. Você foi lá somente para que o seu conselheiro, o seu pastor, a pessoa que está te ouvindo, ratifique, confirme a sua decisão. Na verdade, você não foi buscar um conselho. E geralmente, quando o conselheiro, a pessoa que te ouviu, seja o seu pastor, o seu pai, o seu irmão, o seu amigo, quando ele te ouve e ele te dá um outro caminho, e ele te começa a apontar problemas naquele caminho que você escolheu, ele diz: olha, toma cuidado, por aqui, olha, pode acontecer assim, pode ter esse problema. Então, no seu lugar eu iria devagar, eu poria o pé no freio e pensaria 2 vezes, aguardaria mais um pouco. Quando esta é a resposta da pessoa que você vai buscar, geralmente, você não fica muito tempo para escutar. São raros aqueles que de fato estão ali para pensar e avaliar um outro ponto de vista. Isso é aquilo que nós chamamos de pensamento pré-concebido. Eu e as minhas convicções pessoais. Porque eu penso, eu vejo, eu enxergo, eu acho, eu quero, eu faço, eu posso. Então, nós nos enchemos de nós mesmos e a gente, então, se fecha para uma outra opção, na grande maioria das vezes. E foi exatamente isso que aconteceu
com o povo de Israel no episódio que nós estamos falando aqui. Você se lembra bem que esse povo, eles conheciam a história deles, eles sabiam da sua própria história, eles sabiam da aliança que Deus havia feito com Abraão, como Deus havia chamado Abraão, e diz para ele: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar, para a terra que eu vou te mostrar. Abraão, eu vou te dar uma descendência muito, muito, muito numerosa. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Vocês serão o meu povo exclusivo, o povo que vai me honrar, um povo que vai andar aliançado comigo, que vai servir a mim, o Senhor. Eu serei o Deus de vocês e vocês serão o meu povo. Eles tinham ainda bem fresco na memória os 430 anos que todo aquele povo, aquela descendência de Abraão, passou no Egito. E de como Deus havia levantado Moisés para tirá-los daquela terra. E nós observamos que a Bíblia nos diz aqui no Velho Testamento que o Senhor os tirou com braço forte e mão poderosa. Foi o Senhor. Eles se lembravam muito claramente, porque os seus pais haviam contado, de quando eles saíram do Egito, as 10 pragas, como Deus agiu ali diante de Faraó, para que Faraó fosse convencido a liberar o povo para sair do Egito. Eles se lembravam de quando eles chegaram diante do Mar Vermelho, e o mar então, à frente estava, e atrás deles Faraó com todo um exército perseguindo. E eles se desesperaram e não sabiam para onde ir. E o Senhor ali agiu em favor deles e abriu o mar. Através da vida de Moisés, o Senhor disse: levanta o teu cajado, estende sobre o mar. E quando Moisés levantou o seu braço ali, as águas se dividiram em duas. E o texto nos diz lá em Êxodo que era como 2 muros, um à direita e outro à esquerda. E eles passaram ali a pé enxuto, sem nenhum problema. Ainda que Faraó os perseguisse, quando o Faraó entrou também nas águas, as águas voltaram ao normal, voltaram para o seu lugar. E o texto de Êxodo nos diz que aquele exército ficou ali, nas profundezas das águas. E tantos outros milagres que eles haviam visto e presenciado, sabendo que todas as vezes que eles andavam, aonde eles andavam, sempre se mexiam, Deus estava com eles. Deus era o seu Deus. Era o Senhor quem batalhava, quem guerreava as suas guerras. Era o Senhor quem concedia vitória nas suas guerras. A experiência lá dos muros de Jericó, quando não foi o braço deles que os defendeu, não foi o braço deles que derrubou os muros da cidade, foi o Senhor. Tudo que eles tiveram que fazer eles fizeram um cerco ao redor da cidade. O Senhor disse: vocês vão cercar a cidade, e vocês durante 7 dias darão uma volta a cada dia, e no 7º dia vocês darão 7 voltas, e então vão tocar a trombeta. E quando eles tocaram a trombeta no 7º dia, os muros vieram ao chão, e eles puderam entrar na cidade e tomá-la. Então, era um povo que tinha experiência de saber quem era o Senhor, quem era que governava sobre eles. Eles conheciam, eles tinham experiência de conhecer o Senhor. Eles sabiam que Deus os havia separado
para influenciar o meio aonde eles estivessem e não para serem influenciados. Eles eram diferentes. Eles eram diferentes porque eram o povo do Senhor. E tanto eles conheciam o Senhor e sabiam que Deus era aquele Deus todo-poderoso que ia à frente deles, que eles muitas vezes se referiam ao Senhor como o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos, o Todo-Poderoso. E agora, diante de Samuel, nesse período, Samuel era o profeta e era o juiz. O povo não tinha um rei, não tinha um governador, não tinha um presidente. Quem presidia era o profeta ou o juiz, nesse caso aqui Samuel, que era o profeta e juiz. Deus falava com ele e ele então falava ao povo. E isso é interessante porque lá em Êxodo, quando Moisés subiu ao monte, quando Deus falou para Moisés: eu vou me apresentar aqui diante do povo no monte. E Deus então desceu no monte, o monte fumegava e havia trovões e houve relâmpagos. E Deus mandou que Moisés traçasse um perímetro ao redor do monte, de tal forma que ninguém deveria passar aquele marco, por causa da presença do Senhor, que era forte e poderosa e santa naquele lugar. De tal forma que quando o povo viu tudo aquilo, o monte fumegando e os trovões e os relâmpagos ali, eles ficaram com muito medo e pediram a Moisés: olha, nós não queremos ouvir Deus falando conosco. Vai você, ele vai falar contigo e você vai falar conosco. E tudo que você nos disser da parte dele, nós faremos. Então eles mesmos naquela época haviam traçado, planejado uma forma de se relacionarem com Deus através de outro, não eles diretamente. E agora eles chegam para Samuel, que é o juiz, que é o líder, que é aquele com quem Deus fala, e ele então fala ao povo. E aí eles chegam e dizem: olha, nós não queremos mais o jugo de Deus sobre nós. Ainda que Deus já tenha feito tudo isso, nós queremos simplesmente ser como todos os outros povos são. Nós estamos cansados de ser taxados de retrógrados, de conservadores, de gente atrasada. Nós estamos no século 21, afinal, né? Nós estamos no século 21. Por quê que eu não posso? Por que que eu preciso esperar me casar para poder ter um relacionamento sexual? Século 21. Irmãos, há tantas vozes ao nosso redor hoje dizendo tantas coisas, os famosos influencers, né? São os influenciadores, aquelas pessoas que são ouvidas, que são escutadas por milhões e milhões de pessoas. É a voz delas que está sendo ouvida hoje, em todos os lugares, em todos os canais. Essas pessoas têm voz para falar e para ministrar, para fazerem adeptos. Para todos os lados que a gente se vira, nós ouvimos estas vozes dizendo. Semana passada eu vi num texto alguém dizendo, se referindo à saída do povo de Israel do Egito como sendo um mito. Que a Bíblia relata, e existe o mito de que o povo de Israel foi escravo no Egito, mas não há nenhuma prova física
acerca disso? Tem essas vozes que estão falando aí. Da mesma forma que mesmo nos tempos mais, na nossa época, em tempos mais próximos, tem gente que abre a boca e nega que 6 milhões de judeus foram mortos no Holocausto durante a Segunda Guerra. Nós temos ouvido pessoas negando o Holocausto. Tem influencers se levantando e declarando. Hoje eu li um texto na internet de alguém dizendo, né, falando algo que acerca da posição dos cristãos, de alguns cristãos hoje, em relação ao governo, que eu prefiro nem citar aqui. Então, há muitos influenciadores dizendo muita coisa, e nós precisamos escolher a quem nós vamos dar ouvidos. Para saber a quem eu vou escutar, eu preciso primeiro saber quem eu sou. Aonde é que eu entro em tudo isso? Aonde é que eu me encaixo? Qual foi a escolha que eu fiz para a minha vida? Eu preciso saber disso. Eu preciso ter convicção. Porque tem muitas vozes dizendo muita coisa. E o povo de Israel então chega para Samuel e diz para ele: olha, já deu. Você está velho, você vai morrer logo logo, né? Teus filhos não são boa bisca, então a gente quer um rei. Escolhe você aí, constitui-nos um rei, né? Observe o que eles dizem no verso 5, né? Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Eles agora queriam ser iguais. E muitos de nós, irmãos, às vezes a gente parece que não se encaixa em alguns lugares. Às vezes, nos nossos dias, a gente se sente meio que ET, né? Em alguns lugares. No meio de algumas conversas, quando em alguns lugares, às vezes nas nossas festas de família, né? A gente vai e aí tem uns que não vão, porque lá tem a turma da cerveja, tem a turma da cachaça, tem a turma do palavrão, e aí alguns já querem ficar de lado, nem vou lá, não vou me misturar. Mas será que é isso? O que afinal Deus quer de nós? Que a gente se separe, que a gente não se envolva, que a gente se cale. O que Deus quer de nós? Quando nós olhamos para a vida de Jesus, para o que Jesus fazia, o que de fato nós vemos na vida dele, no dia a dia de Jesus, é que ele não evitava as pessoas que pensavam diferente ou que de repente não tinham uma vida santa. Mas ele estava ali para influenciar, como influenciador, não como influenciado. E talvez esse seja o grande X da nossa questão, que nós precisamos perceber, né? Até onde eu sou influenciado ou eu serei influência para o outro. E aquele povo, então, ele tinha visto tudo isso, né? E o propósito de Deus era que, conhecendo o Senhor, honrando o Senhor, sendo dirigido pelo Senhor, aquele povo tornasse o Senhor conhecido por onde ele passasse. E nós nos lembramos, por exemplo, da experiência de Balaão, né? Quando Balaão é chamado para amaldiçoar o povo de Israel.
Por quê? Porque a fama de que o povo de Israel estava ganhando tudo por onde passava, que ninguém podia detê-los, porque Deus, o Senhor, era com eles, amedrontou os povos ali à frente. E alguém então resolve assalariar Balaão para que ele amaldiçoe aquele povo. Então, a princípio, a fama se espalhou e todos sabiam que aquele povo era um povo escolhido, que aquele povo era um povo diferente. Eu me lembro de uma colocação no livro de Daniel, quando Amã se levanta contra o povo de Israel, e ele traça planos contra o povo, e numa conversa com a esposa dele, ela fala para ele, ela diz, olha, se esse homem que você está perseguindo, se esse povo que você está perseguindo, e a princípio a vontade dele era se livrar de Mordecai ou Mardoqueu na outra versão. E aí, isso não é Daniel, isso está lá em Esther. E aí, ela diz para ele, se esse homem serve ao Senhor, você não vai poder com ele. Toma muito cuidado, presta atenção no que está fazendo. Porque se ele é de Deus, não adianta você tentar nada contra ele, porque tudo que você tentar não vai dar certo. E foi um bom conselho, porque de fato, acabou que ele mesmo foi enforcado na forca que ele havia preparado para o outro. Ele é que morreu nela. Então, havia um temor acerca desse povo por causa do nome que estava sobre eles. Era o nome do Deus Todo-Poderoso, do Senhor. E as experiências são muitas, mas eles chegam no momento agora que eles dizem, nós não queremos mais o Senhor nos governando. Levanta sobre nós um rei que vá à nossa frente, um rei que possa ser visto pelos nossos inimigos. Porque o Senhor, ele em pessoa não está à frente dos nossos exércitos. As pessoas sabem, veem, ouvem falar do que acontece, mas elas não o veem em pessoa. Então nós queremos um rei, uma pessoa que possa ser vista, que todos possam dizer, esse é o rei de Israel. E aí Deus então fala para Samuel o seguinte, Samuel vai orar e ele se entristece com aquela situação, porque primeiro ele se sente rejeitado. Ele percebe o que está incluso, as consequências daquela escolha. E aí quando ele ora, o Senhor fala com ele, né? O Senhor diz a ele, atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. E aqui é algo que é tão sério, que nós precisamos pensar nas escolhas que nós fazemos, das atitudes que nós tomamos no nosso dia a dia. Porque o Senhor diz, você está rejeitando a mim. Às vezes, as vozes que nos influenciam, né? A gente tem na TV, nós temos no YouTube, nós temos em vários aplicativos, no nosso dia, nossa visão, os nossos olhos, a nossa boca, os nossos ouvidos. Nós somos todo o tempo cercados com N influências. A tal ponto de que chega uma hora que, como o povo de Israel aqui, nós também podemos começar a pensar, mas será que é mesmo? Será que vale a pena? E aí eu me lembro do que Asaf diz lá no Salmo 73. Quando ele começa a pensar, ele diz que ele começou a olhar para fora. Ele começou a olhar para os ímpios, para as pessoas que não serviam e que não tinham compromisso com o Deus eterno. E olhando para elas, ele diz, olha, parece que para elas tudo vai bem.
a impressão que dá é que elas não têm preocupações. Elas se adoecem, elas têm um bom plano de saúde, né? Não precisam ficar na porta de um hospital aguardando 1 hora, 2 horas para serem atendidas. Elas têm um bom plano de saúde, elas podem ser até quando elas adoecem. E aí ele vai citando a série de benefícios que estas pessoas que vivem longe de Deus, sem compromisso com Ele, aparentemente têm. E ele diz, a ponto de ele pensar no coração dele, que ele perdeu tempo servindo ao Senhor. Isso porque eu sou afligido todo dia. Todo dia é uma coisa diferente. Né? Todo dia eu sou xingado, eu sou injuriado, eu sou desrespeitado. Todo dia acontece alguma coisa, tem um peso sobre a minha vida todos os dias. E aí ele começa a pensar, será que eu perdi o meu tempo? Será que foi inútil todo o tempo que eu gastei na presença do Senhor? Me guardando, servindo e me comprometendo com Ele? E a resposta dele vem quando ele diz, até que entrei no santuário do Senhor. Nós só enxergaremos, irmãos, aquilo que nós temos, o favor, a bênção, a graça que nos favorece, que só vem do Senhor, quando nós entrarmos na presença dEle. Quando nós aprendermos a olhar para dentro. Enquanto nós olharmos para fora, para o que nos cerca, nós estaremos sendo influenciados por estas vozes que estão lá fora, bradando que Jesus não é Deus, que essa conversa que a Bíblia fala de vida eterna é conversa, que essa história de salvação é besteira, que o inferno, que inferno existe nada, o inferno é aqui. Então, se nós continuarmos olhando para fora, nós estaremos sujeitos, tal como o povo de Israel, sujeitos a estas influências. É necessário que nós olhemos para dentro. No Salmo 73, Asaf diz, até que eu entrei no santuário do Senhor e atinei com o fim deles. Somente quando nós olhamos para o Senhor, é que a gente começa a enxergar, é que nos são revelados os segredos futuros, as consequências de desonrar, de se desaliançar com aquele que é, que era e que há de vir. Nós cantamos aqui que Jesus, né, deu a vida dele por nós, que demonstrou um amor tão grande, um amor inigualável. Nós cantamos aqui, mas muitas vezes quando a gente vira as costas e sai daqui, nós nos esquecemos destas verdades e cedemos às pressões que lá fora nos cercam. E nós deixamos de olhar para o santuário, para a presença do Senhor, deixamos de ouvir a voz do Espírito. E nós começamos a ouvir e somos influenciados por aquelas vozes que estão lá fora, nos pressionando todo o tempo. Nunca houve um tempo, irmãos, em que se nós precisássemos, como filhos de Deus, saber quem somos, tanto quanto agora. Não para você ficar esfregando na cara das pessoas, não para você ficar, sabe, discutindo e brigando, mas para que você não descaia da convicção de quem você é, da posição que você ocupa no reino daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós precisamos ter convicção de quem nós somos. Do contrário, irmãos, nós seremos engolidos. Nós seremos engolidos por tantas informações.
São muitas informações todo dia ao nosso redor. E tudo que a gente ouve é para desconstruir a nossa fé. Eu estou acabando de fazer um curso e, assim, para mim foi muito interessante estudar tantos pensadores, né, da era moderna. E eu conversei muito, sempre conversava com o pastor André, com o apóstolo em casa, acerca das informações, acerca daquilo que eu via e ouvia. E aí eu disse para ele, eu falei, olha, as ideias até que podem ser boas. As ideias são boas, muitas delas. A grande questão é que nós sempre vamos para os extremos. E os pensadores modernos, eles trabalham para tirar Deus de tudo, para excluir Deus de todas as coisas. É aí que eles pecam. Então, se eu não tenho maturidade, né? Já com os anos que eu tenho, a minha maturidade, eu não me deixo levar, porque eu tenho as minhas convicções. Eu sei, como diz o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido. Mas e o jovem de 16, 17 anos que está indo para uma faculdade? Eles estão indo para as faculdades cada vez mais cedo, os nossos meninos e meninas. Com 16, 17 anos, eles vão então para uma universidade e lá eles são bombardeados com estas informações, com estas influências. Jesus não é Deus. Deus não governa nada. O universo se formou de um grande boom. E aí, os nossos jovens, que muitas vezes não têm a maturidade para observar tudo e reter o que é bom e guardar a própria convicção, se deixam levar, na grande maioria. E isso é fato nos nossos dias. Os influencers, né? Os influenciadores. Pode observar, são eles que têm 4, 5, 10, 15 milhões, né? Milhões de seguidores. E dá status, né? Seguiu o Beltrano aí, que tem não sei quantos milhões de seguidores, né? O Cicrano. Dá status. Não é verdade? Quanto tempo, às vezes, você gasta nas redes sociais, escutando o fulano e Beltrano, o bambambam, o falador, a faladora, conhecendo das fofocas, sabendo quem casou, quem descasou, quem largou, quem traiu, por que traiu. Quanto tempo nós gastamos ouvindo, sendo influenciados por estas informações que vêm lá do inferno. Mas na grande maioria das vezes nós não temos o tempo para ler os nossos 3 capítulos da Bíblia na nossa leitura anual. 3 capítulos por dia. A grande maioria de nós não consegue acompanhar lendo 3 capítulos por dia. Porque a gente gasta muito tempo, né? No nosso celular, olhando a vida do outro, que nem sabe que a gente existe. Mas Deus sabe quem é você, te conhece pelo nome, te livrou do império das trevas e te chamou. O apóstolo Pedro diz, vocês que não eram povo, mas agora vocês são povo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus nos fez povo exclusivo seu, zeloso de boas obras. Você e eu, cada um de nós, custamos a vida de um Deus. É importante você saber
e se convencer de que se só você fosse pecador e só você precisasse de salvação, Jesus teria vindo por amor a você. Você consegue pensar nisso? Você tem noção do que isso significa? Nós somos nada, somos pecadores, miseráveis pecadores. O apóstolo Paulo diz: miserável homem que sou, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, eu não consigo me livrar dele. Eu peco um dia sim e outro também. Mas ainda assim, Deus me amou, a ponto de entregar o seu filho para morrer na cruz por você e por mim. Que amor é esse? Que amor é esse que a gente canta? E aí esse povo diz: nós não queremos mais ser diferentes, nós queremos ser iguais a todas as nações. Olha o verso 20. No verso 20, a resposta deles é exatamente porque Deus falou para Samuel, falou: Samuel, atende, faz o que eles querem, só que avisa para eles quais serão os direitos do rei, avisa para eles o que vai acontecer quando eles tiverem um rei, avisa para eles que eles terão que sustentar o rei não se sustentará por si só, eles terão que sustentá-lo. Que aquilo de melhor que eles tiverem na casa deles, o rei vai requerer para si. Que eles não terão mais autoridade, direito sobre os seus próprios filhos, porque o rei vai requerê-los para trabalhar para ele, o rei. Então falar para eles que o jugo do rei sobre eles não se compara ao meu de forma alguma. Não se compara ao meu. O Senhor exige de nós santidade, entrega, aliança, compromisso com Ele. Mas Ele dá tudo isso em troca. Ele já provou tudo isso lá na cruz, quando se deu, se entregou por nós. E mesmo depois que Samuel desfia ali o novelo e coloca diante do povo e avisa para eles quais serão os direitos do rei, eles então no verso 20, depois de ouvirem tudo isso, observe, no verso 19, eles dizem assim: porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos, verso 20, também como todas as nações. De novo eles repetem: nós queremos ser como todas as nações. Queremos um rei que poderá governar-nos para sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Nós continuamos, irmãos, muitas vezes seguindo nesse mesmo caminho, nesta mesma direção. Nós sabemos quem é o Senhor, sabemos do que Deus tem feito por nós. E nós escolhemos, um dia nós fizemos uma aliança com Ele, nós convidamos Jesus para entrar no nosso coração e nós nos tornamos filhos de Deus, e o Espírito de Deus passou a habitar dentro de nós, e a Bíblia diz que é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e diz também que Ele é quem nos conduz a toda a verdade. Mas nós não estamos satisfeitos com quem nós somos. Muitos de nós querem, sai lá na porta e fica o tempo inteiro cobiçando, namorando, olhando lá para fora e sonhando com quão felizes poderiam ser se estivessem lá fora e não aqui dentro. Muitos de nós continuamos namorando, flertando, irmãos, com o inferno. E chegou a hora em que nós precisamos fazer uma escolha.
Da mesma forma que Deus falou para Moisés, para dizer ao povo: escolham hoje a quem vocês vão servir. Eis que eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês vivam. Se vocês andarem comigo, eu andarei com vocês. Se vocês me obedecerem, eu estarei sempre. Vocês clamarão e eu ouvirei. Mas se vocês não me ouvirem, não me obedecerem, então não contem comigo. Irmãos, os dias são dias difíceis, desafiadores, extremamente desafiadores. E nós precisamos saber: quem eu sou é suficiente para mim? Quem eu sou não pelos títulos que eu tenho, não por aquilo que eu alcancei, porque eu tenho uma casa, eu tenho um bom emprego, isso é o que eu tenho, não é quem eu sou. Quem eu sou em Deus. Quem eu sou em Deus? Eu sou filho de Deus, herdeiro de todas as bênçãos celestiais, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão Ele mesmo preparou para que eu andasse nelas. Eu sou o templo do Espírito de Deus. Eu sou herdeiro da vida eterna. Como templo do Espírito de Deus, eu preciso ser santo como o meu Deus é santo. Isso me basta? Isso me basta ou eu quero mais? Ou eu não quero isso? O que eu quero para mim? É isso que eu quero nessa noite, que você pense. O que você quer para você? Que futuro você quer para você? Samuel desfiou aqui dizendo que o futuro do povo de Israel, tendo um rei, constituindo para si um rei, um outro rei, não era certamente um futuro dos mais promissores. Mas e nós? Quem nós queremos pôr por rei sobre nós? A quem nós queremos nos submeter? Qual é o jugo que nós queremos pôr sobre nós? Esta é uma noite que nós precisamos pensar, sabe? Precisamos ter consciência de quem nós somos, qual a nossa identidade em Deus. Essa identidade precisa estar clara para nós, para que não fique nenhuma dúvida e você não precise ficar ali, cocheando entre dois pensamentos, como diz a palavra de Deus. Eu preciso escolher a quem eu quero servir. Qual é o jugo que eu quero sobre mim? Com quem eu quero estar aliançado? Se é com Deus, as vozes lá fora vão continuar ecoando, elas não vão se calar. Elas continuarão ecoando. Muitas vezes você vai ser chamado de retrógrado, de atrasado, de bobo. Mas, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 1,16, né? Não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você e eu tivermos esta convicção no nosso coração, então esta verdade estará aí entranhada e nada. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 8, né? Quem nos separará do amor de Deus? Quem? A tribulação, a fome, a nudez, angústia, perseguição, as vozes que nos influenciam, que nos cercam todo o tempo, quem? A decisão é nossa, irmãos. É sua e é minha. Você e eu é que precisamos escolher. Eu queria que você pensasse sobre isso nessa noite, sabe? Até que ponto você está pronto
para de fato servir e honrar o nome daquele que colocou o nome dele sobre você. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós reconhecemos que o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Temos experimentado, papai, das tuas maravilhas, das tuas misericórdias sobre as nossas vidas. Declaramos verdadeiramente que reconhecemos que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Meu Pai, como o povo de Israel, nós também, Senhor, ouvimos muitas vozes e muitas vezes, papai, nós queremos ser iguais. Nós olhamos para as pessoas ao nosso redor e nós queremos ser iguais. Nós olhamos para homens ao nosso redor e nós achamos que eles estão dando um fim melhor, uma direção melhor à vida deles. Nós achamos muitas vezes, papai, que eles são bem mais sucedidos do que nós. E nesta noite nós queremos trazer à memória, papai, o que nos pode dar esperança. Nós queremos nos lembrar de onde nós estávamos e de onde o Senhor nos tirou. E o Senhor nos trouxe para a tua presença, nos fez teus filhos, herdeiros, Senhor, de todas as bênçãos celestiais. O Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida. Nós estávamos longe, o Senhor nos trouxe para perto. Éramos irreconciliáveis, merecedores da morte, condenados à morte. Mas pelo sangue de Jesus, no sacrifício dele, o Senhor nos reconciliou contigo mesmo, nos justificou, nos atraiu para a tua presença e nos fez, Senhor, novas criaturas. E tem, papai, nos levado a andar em novidade de vida. O Senhor nos deu o penhor do teu Espírito que habita em nós, que clama, Pai. Oh Deus, é esse Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nos conduz a toda a verdade. Ele habita em nós e estará para sempre conosco. Nesta hora nós queremos bendizer, honrar e engrandecer o teu nome e pedir que o Senhor mesmo nos envolva com a tua presença. E papai, abre os nossos olhos para que nós possamos olhar para o Senhor. Papai, não nos deixe olhar para trás. Não nos deixe olhar para fora, papai, e colocar o desejo do nosso coração lá fora, Senhor, fora dos teus muros. Antes, atrai-nos para a tua presença. Leva-nos, Senhor, a, de fato, ter a firme convicção de que não há salvação em nenhum outro, que só o Senhor é Deus e além de ti não há Salvador. Visita, papai, os meus irmãos nesta noite, os de perto e os de longe, os que estão aqui, Senhor, e aqueles que estão conectados conosco, Senhor, através do canal no YouTube. Visita, alcança por graça e misericórdia e ministra, Senhor, a tua verdade a cada coração. Quebra, Senhor, ó Deus, tudo quanto foi forjado no oculto e no escondido, os pensamentos, as ideias. Dirige, Senhor, abençoa para que os teus filhos possam fazer escolhas acertadas na tua presença. Que cada um de nós, papai, possa escolher a vida, a fim de vivermos e experimentarmos aquela vida abundante que o Senhor tem para nós. Nós oramos no nome santo e precioso de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, amém. Amém, meus irmãos? Amém? Eu passei toda essa semana pensando muito nessas questões, né? Houve um dia na semana em que eu estava orando e de fato eu senti o Espírito ministrando estas verdades ao meu coração. E eu sei que não é fácil, nós somos pressionados todo o tempo. Somos pressionados todo o tempo. Por isso nós precisamos nos aproximar, conhecer o Senhor, para podermos permanecer firmes e fiéis. Amém?